Olá, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao canal. E hoje nós iremos tratar de um assunto que está muito atual. É a Agenda 2030. Antes de entrarmos diretamente no assunto, nós precisamos conversar sobre outros acontecimentos que vieram antes dessa agenda, para que a gente possa entender melhor do que se trata a Agenda 2030. O homem, já desde o século XVIII, quando vieram as revoluções industriais, a primeira revolução industrial no século XVIII, lá na Inglaterra, ele passou a emitir gases poluentes na atmosfera num nível muito alto e cada vez mais alto. Conforme o tempo vai passando, essa poluição vai aumentando. Nós não estamos aqui dizendo que somos contra a evolução, o desenvolvimento, mas nós temos que reconhecer que alguns atos humanos têm consequências e algo precisa ser feito para que essas consequências sejam diminuídas. Então, além das indústrias, nós também temos os veículos, por exemplo, que hoje geram uma poluição muito alta. Atualmente, nós temos um número aproximadamente de 1,5 bilhão de veículos circulando pelo mundo. Isso nós estamos falando apenas dos carros, sem citar as motos, caminhões e outros tipos de veículos. Então, é um número muito alto. Esse número alto gera uma quantidade muito grande de emissão de gás carbono, de dióxido de carbono. E isso traz consequências a longo prazo. Então, observando tudo isso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela começou a fazer reuniões entre os países para que esse assunto pudesse ser discutido e para que os países pudessem encontrar a melhor maneira de resolver esses problemas, ou pelo menos diminuí-los. Então, a ONU, em 1972, fez a primeira conferência a respeito desse assunto. Por que a primeira? Antes disso, ainda não se tinha percebido uma alteração no meio ambiente tão grande provocada pelo homem. Esse assunto estava em observação, mas na década de 70, o número de países que já emitiam gases poluentes era muito alto e cada vez esse número aumentava. Então começou a aparecer algumas consequências já da ação humana. Foi preciso tomar uma atitude. Então a ONU reuniu 113 países na Suécia e eles foram discutir as questões sobre o meio ambiente. Ainda era um assunto novo, então ainda se estava em estudo, muita coisa. Mas já se discutia de quem era a maior responsabilidade pela poluição ambiental, dos países ricos, dos países pobres, de todos igualmente. Já havia essa discussão. Alguns anos depois, em 1987, uma médica, o nome dela está aparecendo aí embaixo, ela além de ser médica, ela tinha uma preocupação muito grande com o meio ambiente, já era muito conceituada. Então a ONU a convida e ela escreve um relatório que foi chamado de Nosso Futuro Comum. Nesse relatório, ela coloca o termo desenvolvimento sustentável. Hoje nós falamos muito sobre desenvolvimento sustentável. Esse termo começou nessa época. Do que se trata então? O desenvolvimento sustentável seria o mundo desenvolver, mas pensando nas gerações futuras. Então, eu vou utilizar a madeira, eu vou utilizar a água e outros recursos. Eu posso utilizar, eles são necessários, mas eu tenho que pensar que no futuro, as futuras gerações também precisam usar igualmente, da mesma maneira como eu usei. Não é justo eu acabar com os recursos e no futuro as pessoas não conseguirem sobreviver da maneira como eu sobrevivo hoje. A ONU continuou fazendo várias conferências, nós não vamos citar aqui todas, mas uma que nós precisamos citar
é o Rio 92. Então foi uma reunião, o próprio nome já sugere, que foi feita no Rio de Janeiro no ano de 92 e ela contou com a participação de 176 países, um número alto de países. Novamente voltou a ser discutida a questão ambiental, porque cada ano que passava a situação se agravava e algo precisava ser feito. Nessa reunião foi desenvolvida a Agenda 21, que são vários objetivos que deveriam ser seguidos, que começariam a valer no ano de 2003. Então eles discutiram em 92 e no século 21, mais especificamente a partir do ano de 2003, esses objetivos deveriam ser cumpridos. Esses objetivos, eles estão ligados à educação de qualidade a todos, porque existe um número muito grande de pessoas que ainda não têm acesso à educação até hoje, a política mais transparente, as questões ambientais que nós estamos discutindo, turismo consciente, ecológico e outros assuntos. Quando o mundo passou pela virada do milênio, do ano 99 para o ano 2000, mais especificamente no ano 2000, a ONU realizou uma nova reunião onde foram desenvolvidos os objetivos do milênio. Foi realizado então em Nova York por 191 países. Quase o mundo inteiro participou. Então foram pensadas maneiras, objetivos para serem cumpridos no prazo de 15 anos. No ano 2000 foram desenvolvidos os objetivos do milênio. Os países teriam até 2015 para começar a segui-los. Em 2015, uma nova reunião seria realizada e eles veriam o que já foi alcançado, o que falta alcançar, aquilo que nem foi começado ainda, e novos objetivos seriam criados. Aqui nós temos alguns exemplos de objetivos ligados a acabar com a fome, com a miséria, melhor saúde para gestantes, a igualdade de gênero, valorização da mulher, mesmas oportunidades para a mulher, para o homem, entre outros objetivos. Alguns países já estavam alcançando alguns objetivos, outros estavam muito distantes. Então, cada país seria cobrado, mais uma vez, de acordo com as suas condições. Em 2015, foi realizada uma nova reunião, onde foi observado, como eu disse, o que já havia sido alcançado. E foram criados novos objetivos e até mantidos os mesmos para o prazo de mais 15 anos. Então, por isso o nome, a Agenda 2030. Em 2030, esses países voltarão a se reunir para, mais uma vez, ver aquilo que já foi alcançado. Então, quais são esses objetivos da Agenda 2030? O primeiro deles, o primeiro e o segundo, na verdade, eles estão ligados. O primeiro é a erradicação da pobreza, que é algo muito grave. Para vocês terem uma ideia, em 2015, quase 2 bilhões de pessoas viviam com aproximadamente $1 por dia, ou seja, 2 bilhões de habitantes do mundo vivendo na pobreza extrema. Eu não estou falando nem da pobreza que nós conhecemos, às vezes, de faltar alguma coisa em casa. Eu estou falando da pobreza extrema, da fome, e é um número muito alto de pessoas. E isso nos leva ao segundo objetivo, que é a erradicação da fome. Em 2019, os dados mostram que no Brasil, aproximadamente 15 pessoas morreram por dia por conta da desnutrição. Então, uma média de 15 pessoas todos os dias perdendo a vida por não conseguir se alimentar da maneira que precisavam. Isso é muito sério. O terceiro objetivo está ligado à saúde de qualidade. Atualmente, metade da população mundial não tem acesso a uma saúde de qualidade. É um número altíssimo. Se nós formos considerar que o mundo possui 7 bilhões e meio de pessoas, metade dessas pessoas não ter acesso a uma saúde de qualidade é muito preocupante. O quarto objetivo seria a educação de qualidade.
que nós sabemos que estamos longe ainda. Atualmente, mais de 100 milhões de crianças não têm acesso ainda ao ensino primário. E uma boa parte dessas crianças são as meninas. Isso nos leva ao quinto objetivo, que é a igualdade de gênero, as mesmas oportunidades para os homens e para as mulheres. A história do nosso mundo nos mostra que as mulheres demoraram muito mais do que os homens a obterem muitos direitos que os homens já têm há muito tempo. E isso faz com que até hoje exista uma certa desigualdade entre os homens e as mulheres quando nos referimos a oportunidades. Nós acabamos de ver, por exemplo, que quando se fala de crianças que não têm acesso ao ensino primário, a grande maioria são mulheres. O sexto objetivo é água limpa e saneamento. 1 em cada 3 pessoas no mundo, ou seja, 1/3 do mundo, não tem acesso a um saneamento de qualidade, a uma água de qualidade. Nós, em Franca, estamos beneficiados. Temos um dos melhores saneamentos do país e até do mundo. Mas quantas pessoas por aí não têm uma água de qualidade? E quantos outros problemas essa questão não gera? O sétimo objetivo é o uso das energias renováveis. Atualmente, aproximadamente 14% das energias usadas no mundo são renováveis. Então, nós estamos muito longe ainda do ideal. Nós ainda estamos muito dependentes de energias não renováveis que causam mais poluição ao meio ambiente. O oitavo objetivo é o trabalho decente e o crescimento econômico. Atualmente no Brasil, 40% dos trabalhadores vive na informalidade, não tem um trabalho registrado, um trabalho garantido. O nono objetivo é a inovação e infraestrutura. Então, os governos precisam buscar meios de ter uma infraestrutura decente para o país, uma condição de vida melhor em relação às construções, às moradias e assim por diante. E sempre buscar as inovações tecnológicas que são necessárias. O 10º objetivo é a redução das desigualdades. Nós citamos agora mesmo a desigualdade de gênero, mas nós temos desigualdades em todos os setores. Nós temos ainda uma desigualdade social muito acentuada e isso deve ser combatido. Nós não podemos aceitar, por exemplo, como já foi dito, o fato de 2 bilhões de habitantes do mundo viver numa pobreza tão grande. Nós temos que buscar meios para que essas pessoas tenham, no mínimo, uma vida digna, uma vida decente. O 11º objetivo são as cidades sustentáveis. Muitas cidades, a grande maioria, ainda não tem uma visão sustentável. Ainda predomina o asfalto, o concreto, e isso gera sérios problemas ambientais. Gera uma retenção de calor muito grande no local, que são as chamadas ilhas de calor, que nós iremos falar em outro vídeo. Gera uma poluição maior, uma absorção, uma infiltração da água muito pequena. Então é preciso que as cidades tenham um planejamento para que elas possam oferecer uma condição de vida melhor aos seus habitantes. O 12º objetivo está ligado ao consumismo, ao consumo sustentável, ao consumo responsável, porque hoje nós somos muito consumistas. Nós consumimos muito além do que deveríamos e do que precisamos também. E o meio ambiente não consegue suportar essa carga tão acentuada. O 13º objetivo está ligado a ações contra as mudanças globais no clima, porque a grande maioria dos cientistas já confirma que o ser humano tem alterado, sim, o clima mundial, com séculos de poluição, de desgastes ambientais. E já existem várias políticas nesse sentido. Em outro vídeo nós comentaremos mais sobre isso. O 14º objetivo, a vida na água, a vida marinha. Como a imagem mostra, nós lançamos muito lixo nos oceanos. E isso afeta muitos animais marinhos. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente
8 milhões de toneladas de plástico são lançadas no mar todos os anos, nos oceanos. Isso é muito grave e já temos consequências sobre isso. E isso também nos leva à vida terrestre. Milhares, não é exagero, milhares de espécies animais entram em extinção. Isso é gravíssimo. Nós temos nas nossas mãos os meios para mudar essa situação. O 16º objetivo fala da paz, justiça e instituições públicas. Então, os governos têm que procurar meios de oferecer serviços de qualidade à população. E, por último, o 17º objetivo, que seria a parceria e meios de implementação de todos os objetivos que nós vimos. Os governos precisam se apoiar, precisam se unir na busca de uma melhor qualidade de vida para o mundo. Precisa existir uma fraternidade maior no mundo, entre os países, para que todos possam alcançar os objetivos e todos possam se beneficiar do mundo melhor, de uma qualidade de vida melhor. Então, esses são os objetivos da Agenda 2030. Espero que vocês tenham conseguido compreender e esperamos vocês no próximo vídeo.